jogadores especulados para deixar o tricolor, e eu trago daqui a pouquinho pra gente poder dar sequência no noticiário do Bahia. Essa semana do Bahia, vou te dizer, é tensão atrás de tensão. Começou com a derrota pro Fluminense por 1-0 no último domingo, tem essa decisão já amanhã contra o Botafogo, e ninguém vai dizer que o torcedor tricolor não já está pensando domingo no Bavi também. Quem quer alcançar grandes objetivos não escolhe adversário, sabe que o calendário é cruel, sabe que é complicação em cima de complicação, mas é hora do Bahia mostrar o tamanho do tricolor, o tamanho dele que é, para poder inclusive não só seguir melhorando ou tentando melhorar na temporada. Eu vou dizer uma coisa aqui, bicho. Eu, como torcedor do Bahia... você não serve pra ser torcedor. Se o Bahia não passar amanhã, eu não vou pro Bahia, não. Se eu fosse torcedor. Por quê? Eu não ia, não. Mas não são dois campeonatos distintos? Sim, mas não ia, não. Não é clássico? Eu ia estar mais pé da vida. Vou nada. Oxente, ficar em casa Mas torcedor só pode ir quando ganha? Exatamente. Aí foi por isso que eu falei, então você não dá pra ser torcedor, não é verdade? Por quê? É porque Só aí quando ganha... Não, mas sabe o que eu tô querendo dizer isso aí, meu querido? É o seguinte, é essa sequência, cara, que vai irritando. Se acontecer um insucesso amanhã, serão 7 jogos, velho. Aí você já começa a criar uma total desconfiança para uma sequência, porque você não vê a movimentação no Bahia para trazer reforços, né? Todo mundo tá aí, sempre tendo um aqui, um outro ali. Por exemplo, o Botafogo vai ter Almada estreando. Ele treinou normalmente, que ele estava na Olimpíada defendendo a Argentina, fez um belo gol lá, tal e coisa, foi eliminado, voltou, a Almada vai pro jogo. Não deixa de ser mais uma possibilidade, né, para um time que é também reativo como é a equipe do Botafogo. Então, foi por isso que eu fiz esse registro, cara. Você chegar a 7 jogos é uma sequência muito negativa. E vamos lá, porque tá na hora de quebrar esse negócio da Arena Fonte Nova também, né? Porque não tem muito tempo que era o lugar ideal para você ir, porque era porrada certa que ia dar. Agora tá sendo ao contrário. Perdeu pro Cuiabá. Perdeu pro Corinthians, perdeu pro Corinthians e empatou com o Internacional nesse período de vacas magras do tricolor. Então tá na hora de mudar. E se o torcedor do Bahia tá focado no Campeonato Brasileiro, tá focado no Bavi, o jogo de amanhã também é decisivo, viu? O jogo de amanhã também é decisivo. E outra, Rogério Ceni há um tempo colocou a Copa do Brasil como um objetivo maior do que a Série A, porque seria talvez mais palpável para o Bahia conseguir conquistar esse objetivo. Por ser um campeonato de tiro curto, né, um mata-mata, algo que poderia equilibrar, né, as situações dos times, e de fato isso é verdade. Mas o Bahia tem uma grande chance de amanhã eliminar o Botafogo, chegar às quartas de final, até porque fez um grande jogo na partida de ida pela Copa do Brasil, né, contra o Alvinegro Carioca, e conquistando um resultado positivo amanhã, independentemente da maneira que venha, chegar com moral para um Bavi, onde ele vai ter um adversário que vive um grande momento. Mercado de especulações, nesse momento, surgiram algumas informações, principalmente vindas, ainda sem confirmações, mas de duas possíveis saídas no elenco do Bahia. Trata-se do David Duarte, que não vem sendo utilizado, teria uma sondagem do Atlético Paranaense para o atleta, e o outro jogador, também que não vem sendo utilizado, apesar de estar sempre no banco de reservas, Iago Felipe. O Goiás estaria disposto a fazer uma investida e tentar uma negociação com esse atleta com o Bahia, para poder verificar a possibilidade do jogador ser negociado. O Goiás, que segue disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que também o Bahia não deve facilitar em relação a essa liberação, por ter um elenco curto, talvez até, né, por não estar à procura de atletas para a posição. O Bahia, que neste momento tem alguns desfalques. Eu citei o Rezende no primeiro momento, mas foi um ato falho. O Rezende participou ontem do treinamento e deve participar mais uma vez no dia de hoje. Então é um jogador que deve voltar a ser opção para o Rogério Ceni, pelo menos do banco de reservas. Com isso, o Rogério ganha uma opção, principalmente na proteção ali, quem sabe no segundo tempo, do setor defensivo. Quem ainda segue se recuperando, Gilberto, Ademir e também o Acevedo. Mas isso aí, o Rogério deve começar a montar a equipe para amanhã. A confirmação hoje do time, ele deve fazer um trabalho mais
ligado à bola parada, finalização, pênalti, porque é uma possibilidade de que aconteça isso no jogo de amanhã, até porque é uma possibilidade grande, né? É só empatar, não tem uma questão de gols, nada do tipo. Qualquer tipo de empate leva a decisão por pênalti. Mas o Rogério Ceni, ele deve pelo menos trabalhar no dia de hoje, incluindo essas cobranças de penalidade. O Bahia que já teve um insucesso, né, contra a equipe do CRB na disputa por pênaltis, jogando na Fonte Nova. O Bahia acabou sendo eliminado na Copa do Nordeste e o Tricolor vive esse momento aí de instabilidade, pelo menos em relação à sequência da temporada, e quem sabe também neste momento aí voltar a triunfar, voltar a vencer e conseguindo uma vitória importante contra o Botafogo, que é o líder do brasileiro. Isso dá uma motivação a mais. Só pra gente trazer, nas últimas rodadas, Pedro, as últimas 10 rodadas, o Bahia tem um 14º desempenho, só pra você ter noção. São 11 pontos, com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento de 36,67%, tendo marcado 11 gols, sofrido 13, com um saldo negativo de 2. Então é esse momento aí do Bahia para poder se reerguer no Campeonato Brasileiro, também na temporada 2024. Pois para se reerguer hoje, qual deverá ser o time do Bahia de 1 a 11 para a partida de amanhã às 7 horas da noite? Áreas? Gabriel Xavier, Canu, Juba. Sim. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Tassiano, Everaldo, pra mim e Cauli. Ou seja, Tony Silva, é o mesmo time do Bahia que o torcedor se acostumou. Aí você diz, mas Rogério tem que... Sim, e vai fazer o que aí com esse time? A forma de jogar tem como mudar? Não tem. Não vai ser agora que o Bahia, num jogo decisivo, vai mudar sua forma de jogar. Por mais que eu avalie que seja necessário. Porque o Bahia tá jogando de um jeito previsível, tá de um jeito burocrático, e nessa oportunidade. Será que o Bahia vai jogar da mesma forma? Velho, é um questionamento. É muita decisão para se pensar em mudanças abruptas. Mas tem que ser por partes, né? Vai que o Bahia hoje se reencontra, vence, hoje não, amanhã vence o Botafogo, né? Volta a ter aquela confiança, a moral lá em cima. Eu acho que o Rogério não muda nada. E tem peças para poder mudar? Tem Valência. Não, eu falo assim, de termos de certeza que... Não, na vida só tem uma certeza. Eu falo assim... Mas vamos lá, no jogo contra o Fluminense, da maneira como ele armou o time, o Bahia jogou da mesma maneira que vinha atuando sempre. Sim. Mas como estavam as peças dispostas de 1 a 11, ele poderia ter jogado de um jeito diferente. Sim. Ele poderia ter jogado com Caio Alexandre e Jean Lucas como os 2 volantes. E ele tinha Everton Ribeiro, ele tinha Lúcio, ele tinha Biel para fazer a trinca ali do 4-2-3-1 e Everaldo na frente. Sim. Ele poderia ter dado uma modificada. Sim, em termos de formatação, sim, eu concordo com você, não tem nem dúvida. Agora, quando a gente olhar algumas peças, por exemplo, Rafael Ratão tem entrado praticamente em todas as rodadas e não tem mostrado, mesmo o Fabrício discutindo, não, ele deu a cabeçada na trave, mas acabou originando o gol. Mas é um jogador que não tem dado segurança. Agora sim, Tony, possibilidade tem. Agora Rogério também não tem tentado nada de diferente. Tentado. Uma coisa que eu gostaria de ver, ao invés de Ratão, Juan Pablo. Poxa, sim, eu gostaria de ver. Concordo. Aí eu diria, olha, Rogério, Juan Pablo, ao invés de Ratão. Sim, pode ser. Porque quando você tira Biel e bota Ratão, bicho, Ratão entra e a coisa não anda, você não vê um destaque. Eita, Ratão! Mas ele fez um gol contra o Botafogo. O que eu falo é o seguinte: tem alguns jogadores no banco de reservas do Bahia que eles não são utilizados nunca. Ponto. Exatamente. Marcos Vitor, Iago Felipe, vamos lá, e o Ratão tem sido utilizado, mas beleza. Mas eu tiraria também. Por que não? Roger Gabriel, por que não Sidney, por que não Juan Pablo no banco de reservas? Pois é, exatamente. De repente aí você encontra uma solução. Exato. E olha, contra o Atlético Goianiense, o empate só saiu como? Na jogada de Thiago. Exato. E Juan Pablo, nas duas vezes que ele pegou na bola, mostrou, inclusive, ser mais eficiente, mais útil do que Ratão, por exemplo. Pelo menos vontade. Não só vontade, qualidade técnica mesmo, sabe, Tony? Eu sei. Então, assim, essa passividade, essa morosidade de Rogério que tá fazendo com que o Bahia não volte a evoluir. Pelo contrário, fique estagnado do jeito que tá. Então, se o time do Bahia for o mesmo, que vem jogando sempre, por mais que o Bahia não repita o time, acho que há 6 ou 8 partidas, Valência, né, que ele sempre vem fazendo alguma modificação, independentemente de escolha ou por uma questão forçadamente, né, necessária. Como é que você vai esperar, Góis, algo de diferente
se o time que vem jogando é o mesmo? Pois é necessário dar essa oxigenada. Os atletas da base querem oportunidade e acredito que seriam úteis sim. Então, Rogério, vamos ampliar o horizonte, observar o que você tem e utilizar os bons valores que o Bahia tem. Esses 3 que o Valência citou, o Roger Gabriel, que é bom jogador. Não, e eu tô falando os 3 porque o Thiago já tem figurado no banco de reserva. Sim, pelo menos isso. Pelo menos nessas 2 ou 3 últimas convocações, ele tem constado na lista. Botafogo tá sem o Júnior Santos, que é um atleta que vem despontando nas últimas 2 temporadas como, se não o principal, um dos principais atletas da equipe do Rio de Janeiro, mas em compensação vem embalado, né? Conseguiu uma belíssima goleada para cima do Atlético Goianiense, 4-1, resultado até que tirou o Wagner Mancini do comando técnico do Dragão, e é o líder do Campeonato Brasileiro. Então empolgação não falta na equipe do Botafogo, e pra gente colocar mais um tempero, né? Pra ver esse momento de definição entre o que aconteceu da declaração do Textor e o Bahia, né? Porque foi colocado isso antes mesmo do começo do sorteio da Copa do Brasil, e o Textor teria dito que se não tivesse um freio, um fair play financeiro, o futebol brasileiro, o Bahia ganharia inúmeros títulos na sequência, 10. porque o dinheiro seria vindo do petróleo, né? Do petróleo. Então é mais um capítulo desse movimento entre Bahia e Botafogo. Sendo que o Botafogo foi o time que mais gastou dinheiro, né? Rapaz, bravata pra tudo. Ele merece aquele adjetivo que Marcelo Góes usa muito. Ele é o quê? Abestalhado. Pois é. E outra coisa, o Botafogo vai ter Gatito Fernandes, que defendeu a seleção do Thiago Almada também. E o Almada, que defendeu a Argentina nas Olimpíadas, né? Os dois já voltaram, já treinaram ontem. Almada, inclusive, estreia, né? Pois é. Vai estrear pelo Botafogo. E o Botafogo vai ter que fazer algo que até hoje ele nunca conseguiu fazer para se classificar às quartas da Copa do Brasil. E depois diga. Para quem é supersticioso, o Bahia já entra em campo classificado. Opa! Sim. O Alvinegro jamais se classificou na competição depois de empatar o primeiro jogo de uma eliminatória como mandante. Olha a estatística específica. Olha pra isso. Específica. E daqui a pouco vai dizer que também nos jogos, às 19 horas, fora de casa, não conseguiu também um desempenho favorável. Pois é, eu acho que Bahia e Botafogo hoje, Tony, amanhã vão fazer um confronto extremamente equilibrado, um jogo difícil. É claro que o fato de jogar na Arena Fonte Nova, pelo fato de estar perto da torcida, é um fator que conta demais pro Bahia. Agora tudo vai depender também de como estará o gramado. Porque o Bahia, nas palavras do Rogério Ceni, fez um grande jogo no Rio de Janeiro por conta do quê? Gramado. E aí? E agora? Logo do Maracanã, que só vive trocando. Não, do Newton Santos. Ah, sim, o Botafogo foi. Ah, eu pensei que era do Fluminense, que ele não reclamou também, né? Não tinha o que reclamar, porque o gramado tava ótimo contra o Fluminense. E o gramado do Maracanã tem sido elogiado, entre aspas, pelo Rogério Ceni já em 2 oportunidades, né? No jogo contra o Flamengo e no jogo contra o Fluminense. Aliás, não sei se é elogiado ou se ele tá pesando a mão na Fonte Nova, porque ele disse que... Ele elogia de um lado para poder, na verdade, indiretamente estar batendo do outro, né? Então, essa situação. Hoje, inclusive, vai ter uma entrevista com os responsáveis pela Arena Fonte Nova, lá na Arena Fonte Nova, para poder explicar a situação do campo, e aí a gente vai ficar no aguardo para poder ver um posicionamento. Diria que a resposta da Arena Fonte Nova às reclamações feitas pelo Bahia através do técnico Rogério Ceni. É porque o gramado ficou esse tempo aí respirando, né? Sendo preparado, coisa e tal. Vamos Justiça seja feita, Rogério já reclama do gramado da Arena Fonte Nova desde o início do ano. Desde quando ele ganha? Mesmo ganhando, ele reclama, desde o Campeonato Baiano que ele reclama. E o que a gente pede é que o gramado da Fonte Nova esteja em perfeitas condições para que não dê margem, para que ninguém possa reclamar. A expectativa é de um time, a base do time sendo mantida, o Rezende voltando a ser uma opção no banco de reservas, mas a dúvida que eu tenho hoje, e até em função do momento ruim que o atleta vive e da pressão vinda da arquibancada, é a presença de Cauli no time titular. E aí pode ser que seja o Biel, pode ser que seja até o próprio Lúcio sendo mantido no time titular, em relação à equipe que, vamos dizer assim, que o torcedor já sabe colocar ela no ar sem nenhum tipo de asterisco. Mas, volto a dizer, Rogério gosta de defender os atletas. O Rogério vem defendendo o Cauli
há muito tempo. Não sei se vai pesar por ser um jogo eliminatório e essa pressão, essa atmosfera que já é pesada hoje em relação à presença do Cauli no time titular do Bahia.